Bom, cuidar dos dentes é muito mais importante do que apenas cultivar um bom sorriso. A falta de cuidado e higiene pode acarretar até mesmo em problemas cardíacos. Para falar com a gente sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor do curso de odontologia da UBRA, Rubem Beraldo dos Santos. O Alexandre Paz conversou com o professor e vai nos contar agora essa história, né? Como a gente deixar um sorriso impecável. Vamos ver a conversa que o Alex teve. Isso mesmo, Raí. Vou conversar agora com o professor Rubem Beraldo dos Santos. Boa tarde, professor Rubem. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre odontologia, né? Professor, vou começar com uma pergunta que me deixa muito curioso também, que é se é verdade que escovas velhas podem causar problemas cardíacos. É real isso? Bom, na verdade, o que nós temos com relação à questão de manter, da manutenção da escova de dentes e das escovas, né? O que acontece? Se nós deixarmos ela num ambiente não tão limpo e num ambiente em que nós não fazemos a desinfecção, realmente a gente pode ter uma série de problemas e levar vários germes na cavidade bucal. Evidentemente que também isso depende muito do que contaminou e de que tipo de agentes nós temos na própria gengiva do paciente. Porque a própria gengiva do paciente ela pode ter patógenos que, pela corrente sanguínea, podem levar a problemas cardíacos, sim, sem dúvida nenhuma, né? Que problemas cardíacos seriam esses, professor? Na verdade, a gente pode ter afecções nas válvulas cardíacas, basicamente, né? O que vai acontecer? Vamos imaginar um indivíduo que esteja com as gengivas contaminadas, né? Ele vai formar uma bolsa e um processo inflamatório. E a partir disso, essas bactérias elas vão circular pela corrente sanguínea e vão se alojar dentro do coração e dentro das válvulas cardíacas e pode trazer problemas bastante importantes. Então, isso é uma preocupação. Tanto a verdade que existe de uns 20 anos para cá, se iniciou uma nova forma de estudo chamada periodontia médica, em função disso, né? Em função desse tipo de afecções possíveis. Perfeito. Então, para deixar para os nossos telespectadores bem entendido, de quanto em quanto tempo tem que trocar a escova dental? A escova de dentes, ela deve durar em torno de 2 a 3 meses numa situação normal. Isso vai depender de uma série de coisas também. O que acontece com uma escova? Porque, independente dessa questão de doença, de produzir doença, é importante saber se ela está realmente escovando e a durabilidade dela. E para que ela dure bastante, o que tem que acontecer? As pessoas não podem fazer força demais. A tendência básica das pessoas é pegarem a escova de dentes e fazer aquele velho movimento tipo gaitinha de boca, com muita força. Existem pessoas que colocam força na mão também. E aí, para essas pessoas, o ideal é que pegue mais na ponta do cabo da escova e isso vai fazer com que a escova tenha uma durabilidade melhor, ela distorça menos as suas cerdas. Quando as cerdas da escova já estiverem abertas ou diminuindo o tamanho da cerda, já está na hora de fazer a troca, sem dúvida nenhuma. E na prática, as pessoas que usam as escovas de dente com cerdas macias, elas vão ter o mesmo efeito de limpeza do que as pessoas que usam as com as cerdas duras, por exemplo? Evidente, esse é um dos grandes problemas, né? Tudo na vida acaba tendo os seus fatores negativos. Se nós utilizarmos uma escova muito dura ou até mesmo uma escova que é dita média comprada no comércio, essas escovas vão machucar as gengivas ao invés de estimular a gengiva e podem produzir, como eu falei antes, associado ao fato do paciente fazer muita força, do usuário, né? Fazer muita força, podem promover desgaste nas raízes dos dentes, deixar a gengiva, então, subindo, o que a gente chama de recessão de gengiva, e deixar os dentes, às vezes, até com uma sensibilidade a mais. Então, o paciente vai tomar uma água gelada ou vai comer um doce, às vezes, a raiz do dente já vai estar exposta, ela vai sentir a dor em função disso, né? Então, não indica as escovas de cerdas duras? Não, as escovas de cerdas duras não são indicadas porque elas realmente não limpam a mais e a tendência delas machucarem é muito grande. Perfeito. Eu vou lhe fazer agora uma pergunta que nós recebemos da nossa audiência pelo nosso WhatsApp. Eles perguntam se roer as unhas traz problemas digestivos. Se isso é verdade, se é um mito? Bom, na verdade, se nós imaginarmos que as unhas estão grandes e ali elas vão acabar
se depositando bactérias, vírus, fungos, né? Imagina nessa época de coronavírus, a gente fica bastante ligado com isso. Evidentemente que vai ir sujeira para dentro do trato gastrointestinal. E realmente isso pode favorecer aqueles que não forem neutralizados, podem favorecer a infecção. Existe uma bactéria, ela é chamada H. pylori, por exemplo, que ela tá muito depositada na boca e pode estar depositada nas mãos, né? E ela é mais comum em pacientes idosos, que ela é inclusive relacionada com a formação de gastrites importantes e até o câncer estomacal, né? E em função disso, ela está depositada na boca. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que coloca na boca, com roer as unhas, nesse sentido. Isso é uma questão de roer as unhas. A outra questão que a gente tem, que também é importante, tem uma atenção muito clara a nosso respeito, é o seguinte: se a gente começa a roer as unhas por muito tempo, a gente vai desenvolver aquilo que se chama hábito parafuncional. O que é um hábito parafuncional? Seria um hábito além do normal. Esse hábito além do normal, ele vai determinar um grande estresse na musculatura mastigatória da face, do rosto, e também pode definir problemas com o tempo na articulação temporomandibular, que é esse ossinho que fica do lado do rosto quando a gente movimenta, né, a boca, a mandíbula, para falar ou para fazer alimentação. Isso, com o tempo, ele acaba sendo bastante prejudicado e pode levar a pessoa a desenvolver problemas de dor orofacial e problemas na articulação temporomandibular. Então, isso também é um outro cuidado que a gente tem que ter. Perfeito, professor. E mascar chiclete também acaba acarretando nessa questão da mandíbula? Aí a gente pode unir, roer as unhas, a gente pode falar em mascar chiclete, a gente pode falar em colocar, por exemplo, nós gaúchos, a gente coloca a bomba de chimarrão e fica mexendo com a bomba, mordendo, ou até um grampo de cabelo, né? Tudo isso é o que a gente chama de hábito parafuncional. Esses hábitos, eles acabam fazendo com que a mandíbula, o fechamento da boca, da maxila com a mandíbula, ela acabe se tornando traumática com o tempo, e isso realmente vai produzir, da mesma forma, o dano na musculatura mastigatória e o dano negativo lá na articulação temporomandibular. Isso vai depender, claro que vai depender da adaptação de indivíduo para indivíduo, mas isso é bem possível. Então, também mascar chicletes não é recomendado. Mascar chicletes, ele pode ser muito benéfico em situações, por exemplo, que a gente quer estimular a salivação. Então, a gente quer estimular com que a pessoa tenha a boca mais úmida, né? Vamos imaginar que a pessoa ela se submeteu, por exemplo, ao tratamento do câncer na região de cabeça e pescoço, e isso irradiou as glândulas salivares. A gente pode utilizar e deve utilizar chiclete sem açúcar, né? Porque ele não vai produzir cárie e ele vai estimular a formação da saliva, pelo gosto, pelo sabor, pelo movimento mastigatório. Mas os estudos têm dito, né, que eles devem ser utilizados por, no máximo, 15 minutos depois das refeições principais. Seria o ideal com que a gente faça. Então, vai ser um uso mais terapêutico. Mas as pessoas, principalmente os mais jovens, colocam um chiclete na boca e ficam 2, 3 horas até perder o sabor, o doce do chiclete, e vão trocando por outro. Isso realmente é aquilo que a gente falou, é um hábito parafuncional. Isso vai trazer resultados negativos. E quanto mais duro for essa goma de mascar, pior vai ser o impacto na estrutura crânio-facial dessa pessoa, desse indivíduo. E nas gomas que trazem também açúcar, entra também a questão de um problema que pode surgir uma cárie, algo nesse sentido? Sim, exatamente. Existem, por isso que são fabricadas as gomas de mascar com substitutos, né, da sacarose. Por exemplo, pode ter estévia, pode ter, enfim, xilol, xilitol, exatamente para isso, para que a pessoa tenha o benefício de mascar o chiclete, desde que não seja por tempo prolongado, quer dizer, estimular a salivação, que é importante, mas com que ele não tenha a ingestão de açúcar, né? O açúcar sendo ingerido por muito tempo, ele acaba dando problema. Alguns pacientes idosos, por exemplo, como eu falei, seria benéfico eles utilizarem o mascar o chiclete por essa questão terapêutica. O problema é que algumas gomas, a maioria delas grudam nas dentaduras, por exemplo. Então, é importante com que o dentista ele próprio faça a definição de que tipo de chiclete a gente vai utilizar. Perfeito, perfeito. E tem pessoas que se aventuram a abrir garrafas, não só as garrafas de PET, mas as garrafas, por exemplo, de cerveja, as garrafas de vidro que tem a tampa de ferro, né, de metal, com os dentes. O que o senhor diz para essas pessoas, professor?
Eu acho que assim, a odontologia, né, dos consultórios privados, eles são muito felizes com que as pessoas façam isso, porque aí eles vão ter que fazer reabilitação dentária nos consultórios, sem dúvida nenhuma, né? É o único benefício que alguém poderia ter com esse processo é esse, mas realmente é nocivo, vai promover desgaste e o risco de fratura é bastante importante. O senhor já pegou casos de pessoas que fraturaram assim, professor? Sim, claro. Isso é uma situação que não é incomum, sem dúvida nenhuma. A gente acaba tendo esse tipo de problema. Sobretudo se a mordida do paciente já tenha mais algum... aqueles pacientes que têm bruxismo, que têm uma situação mais estressante, ou às vezes até uma cárie que não foi diagnosticada e não tratada, que deixou a estrutura do dente um pouco mais, digamos assim, danificada, e realmente vai utilizar a cavidade bucal, os dentes, como abridor de garrafa, não vai funcionar. Evidentemente que a gente vai ter um risco bem importante, isso deve ser evitado. Perfeito. Professor, falando também sobre os sorrisos brancos, as pessoas têm buscado cada vez com mais frequência clareamentos dentais. Não é incomum ver em supermercado cremes dentais que prometem esses resultados. Creme dental que tu compra na farmácia, das mais diversas marcas, eles ajudam realmente a clarear os dentes? Existem cremes dentais que já vêm com os whiteners, né? Já vêm com essa própria formulação. Aí, o grande cuidado que nós devemos ter com esses cremes dentais é o seguinte, a pessoa não ter problema com algum componente da fórmula do creme dental, que aí pode dar alguma pequena reação alérgica, e também esses cremes terem bastante abrasivos, né? Então a gente também tem que ter um certo cuidado com isso. Imagina aquela pessoa que eu falei lá no início, né, da nossa conversa, aquela pessoa que faz muita força com a sua escova dental, se ele utilizar mais um clareador, a tendência é um desgaste importante, né, na estrutura do seu esmalte e com isso, ao longo do tempo, vir a trazer problemas, entendeu? Então, o clareamento pode ser feito de uma forma bastante segura, pode ser utilizado o creme clareador, mas sob supervisão do dentista e com bastante parcimônia. E inimigos dos clareadores, né? Beterraba, cigarro, café, realmente quem faz clareamento tem que fugir desses alimentos, dessas substâncias? Não, na verdade, assim, o que nós temos que entender no processo? O clareamento, ele acaba sendo um procedimento que a gente vai dizer como um provisório, né? E para eu manter o benefício desse dente clareado, se eu não mudar o meu hábito alimentar, a tendência é voltar tudo aquilo que eu fiz anteriormente para escurecer o dente. Se eu continuar mantendo aqueles hábitos, ele vai escurecer mais rapidamente. Então, se eu quiser fazer o clareamento e manter esse resultado por mais tempo, eu devo evitar sim esses corantes. Esses corantes, eles são bastante importantes e vão prejudicar a manutenção do benefício do dente claro, né, do clareador. Nesse processo. Hoje em dia a literatura como é que ela já não entende que utilizar um ou outro corante durante o clareamento isso prejudica, mas o que a gente sabe sim, o que se mantém é que durante o tempo eu vou ter que fazer clareamentos mais frequentes para poder manter o benefício. Então isso é importante com que a pessoa tenha isso bem presente, bem consciente, para que ela consiga, em primeiro lugar, não agredir tanto a estrutura dentária, né, e a mucosa, porque o clareador vai promover algum tipo de dano, é passageiro, mas promove, e também porque ela não fique gastando muito com o clareador, né, com o tratamento, com os clareamentos. Eu acho que isso também é importante. Uma pergunta que eu quis lhe fazer agora, escutando a sua resposta, falando sobre um dano temporário. O esmalte do dente, por exemplo, ele se reconstitui ou após a perda do esmalte não volta mais? Tá, claro que aí tu está tentando te referir a essa situação do clareador. O clareador, a gente não tem a literatura não diz que se tem uma perda importante de se fazer. O que acontece nesses casos é a pessoa tem problema de mordida, vai tendo algumas rachaduras, o dente pode ficar um pouco mais sensível. Tem pessoas que não conseguem fazer todo o processo de clareamento porque tem muita sensibilidade dentária em função disso, em função da própria estrutura. Mas, por exemplo, um esmalte dentário sendo perdido por cárie, ele não é recuperável, ele não vai retornar mais, como toda a estrutura dentária.
A dentina, que vem abaixo do esmalte, ela é semelhante ao moço, para o nosso espectador leigo entender, ela é semelhante ao moço. Então, uma vez perdido pela cárie ou por uma fratura, ela não vai retornar. A gente sim vai ter materiais restauradores hoje que procuram compensar e repor essa perda, mas ela vai ocorrer e vai ser definitiva. Professor, então, além de beterrabas, cigarros, café, quais os outros alimentos e substâncias que as pessoas devem fugir quando fazem clareamento? Bom, basicamente é todo e qualquer alimento que tenha muito corante, né? Vamos imaginar um suco de uva, por exemplo, um chocolate, isso tudo pode trazer efeitos negativos com relação à manutenção desse clareamento. Mas o aspecto talvez o mais importante desse processo seja o próprio cigarro. O cigarro, além dele prejudicar a manutenção do clareamento, ele tem uma série de outros fatores nocivos na boca, como por exemplo, ele é fator de risco para o desenvolvimento do câncer bucal, ele pode promover alguns escurecimentos nas gengivas, principalmente das mulheres que tomam contraceptivo, né? E ele pode, enfim, produzir e promover securas na boca, nem que sejam transitórias. Isso realmente é um grande, digamos assim, prejudicador desse processo de saúde bucal. Evidentemente que vai prejudicar o sorriso, mas também ele vai produzir danos importantes na saúde bucal do indivíduo. Perfeito, professor. E para encerrarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica do que as pessoas que estão nos assistindo em casa devem fazer todos os dias para terem os dentes mais saudáveis. Basicamente, as pessoas, o uso da escova, como a gente já falou, né, uma escova macia, uma escovação adequada. Se tiver dificuldades, tem que pedir para treinar com o seu dentista. A utilização do fio dental, ele é bastante importante. E ter em mente o seguinte: na prevenção da cárie dentária, o mais importante não é a redução do consumo da quantidade de açúcar, e sim da frequência. Existem momentos chaves. Por exemplo, à noite é um momento em que a gente não deve ingerir açúcar ou ir dormir sem ter escovado os dentes, porque realmente vai ser um momento em que a gente vai ter o ataque da cárie pela própria fato de nós não falarmos, a gente não se alimentar por horas seguidas. Isso vai fazer com que a placa bacteriana, com que o ataque da cárie seja mais efetivo. Basicamente isso, certo? Perfeito. Espero que tenha contribuído aí para a informação de vocês, e agradeço então a possibilidade de estar falando. Eu agradeço a participação, professor. Um grande abraço, um bom final de semana. Obrigado e bom final de semana.